Você falou sobre passar experiência para o aluno. E eu acho isso uma coisa incrível, porque eu sou bom aluno quando vou estudar, quando vou fazer uma mentoria, um tipo de treinamento. E aquilo que eu mais valorizo quando estou na cadeira do estudante é a experiência daquele profissional que está me ensinando. Porque, como você falou, a informação tem tudo quanto é lugar, hoje tem inteligência Uhum. artificial, não que substitua, mas é muito mais acessível. Antigamente, vamos falar em 40 anos atrás, tinha que buscar tudo em biblioteca, né? Ter Uhum. acesso em livros e tudo mais. Depois, com coisas de videoaula, a coisa foi evoluindo. Mas hoje, com a internet do jeito que tá, com inteligência artificial do jeito que tá, tem muita informação que pode confundir também. Mas poder ter a possibilidade de conversar e ter um professor que tem vivência naquilo que eu estou estudando, isso é incrível. Então, eu fico imaginando os seus alunos nas suas aulas, para aqueles que querem seguir esse caminho, poder te perguntar e saber do seu dia a dia como a coisa é. Uma pergunta de sala de aula, que eu nunca estive numa sala de aula de medicina. Eles manifestam muita curiosidade, tem muitas perguntas. Como que é na sala mesmo? Você tem a matéria para passar, mas como é a conversa? Eu acho que depende do grupo e do momento, né. Na verdade, assim, do grupo que eu digo é porque, eh eh, qualquer faculdade, gente, tem pessoas mais interessadas do que outras. É claro Uhum, que quando você fala uma faculdade de medicina, em que existe um custo financeiro, né, quando as faculdades são privadas, um custo emocional, um custo de trabalho, né, para a pessoa estar ali, você entende que elas estão interessadas em aprender, uhum. né. O que acontece, que eu acho muito perigoso, e é uma coisa que eu desestimulo muito, é a formação muito precoce, a tendência muito precoce a escolher uma carreira dentro da medicina, e aí ignorar todas as outras áreas, né. Pelo contrário, são 6 anos de faculdade, gente. Você tem muito tempo para aprender e depois disso você ainda tem que fazer uma formação, que é uma residência médica, uma especialização. Então, assim, durante a faculdade, tente aprender o máximo do que você conseguir de todas as áreas. Uhum. Isso vai ser útil para você, né. Então essa parte você tem, às vezes, um grupo que é meio desinteressado, que ainda mais a gente que lida com cirurgia, né. Além de ser lidar com cirurgia, normalmente dou aula para alunos que estão no final do curso, onde o menino já está preocupado, às vezes, com a prova de residência, preocupado porque ele quer fazer uma especialidade que não tem nada a ver com a minha, né, com Tá. cirurgia. Mas é aí que eu tento puxar, principalmente ilustrando com casos clínicos reais, obviamente sem quebra de sigilo, né? Uhum. Porque você não mostra imagens nem nada que sejam identificáveis, né, gente? Mesmo numa sala de aula a gente tem que ter esse cuidado hoje, questão da ética e tudo mais, mas assim, a gente traz sempre para a situação real. Ah, essa complicação que existe, eu já vi assim, assado. Você passa para a pessoa um pouco da sua vivência sobre uma coisa que está ali no livro que parecia que, nossa, isso nunca acontece. Uhum. É raro. É que não tem aquela brincadeira do raro, mas acontece muito? Sim. Né? Existe isso também, né? Claro, o que é raro em medicina, você não vai ter a intenção de que todo mundo vai sair dali sabendo fazer diagnóstico. Mas no momento que você vê um caso, você está no ambulatório no dia certo que apareceu aquele caso, você está na enfermaria ou na cirurgia e viu aquele um caso, aquilo ali vai ficar na sua cabeça para o resto da vida. Uhum. Quando você vê um caso, você fala assim: peraí, eu já vi um caso igual a esse aqui, lá há 10 anos, porque a pessoa vai guardar aquela informação. Eu, pelo menos, sou das pessoas que guardam muita informação vendo ou ouvindo aula, Uhum. mais do que lendo. É claro que a gente tem que ler, né, gente? Claro que a gente tem que Sim, ler, não dá mas para tem passar padrões, informação. né? A gente aprende de maneira mais fácil. Exatamente. Então, Visual, assim, auditivo, eu sou sinestésico. muito sou muito desse grupo, Visual e auditivo. entendeu? Muito. Então, assim, por isso que eu gosto de ir em aula, por isso E que eu por gosto de ir isso para congresso. que as suas aulas, inclusive, tem os slides, tem muita foto, tem vídeos. Também É, gosta de passar aquilo que você conseguiu literalmente ver, é. vivenciar e passar para frente também. E assim, acaba que quando em aula na área de saúde, a maioria das aulas tem muito essa coisa, né, de levar imagens e tudo mais. Mas a gente realmente eu gosto de ter aquela conversa e levar aquilo um caso clínico para ilustrar, uma situação para ilustrar, para a pessoa entender que aquilo vai fazer sentido para ela, Uhum, mesmo que ela não goste de cirurgia, entendeu? perfeito. Eu até porque quando a gente começa a mostrar muita foto de cirurgia, de campo operatório e tudo mais, nem todo mundo acha bonito. Eu acho lindo. E a gente fala assim: olha que lindo que tá o apêndice. Isso até hoje, né? Quando a gente está em cirurgia, eventualmente a gente está operando e tem algum parente médico na sala, né? Algum profissional de saúde que teve autorização para assistir aquela cirurgia, né? Autorização do hospital e autorização do paciente, obviamente. E aí falou: nossa, tá lindo, olha que vesícula linda, não sei o quê. Claro que a maioria vai achar assim: nossa, gente, que gosto estranho. Mas não é, porque aquilo ali é o que a gente faz todo dia. Então a gente Uhum, sabe quando a anatomia tá boa, tá fácil de mostrar, que tá igualzinha do livro, né? uhum, Apesar de a anatomia ter padrões, né? Você tem as variações anatômicas, que são diferenças entre as uhum. pessoas, mas que não levam a Formato, prejuízo. tamanho, cor, Sim, sim, tem, textura, tem, tem algumas coisas. diferença, sim. Quando você fala variação anatômica, é porque essa diferença não causa um problema na função. Uhum, Ah, eu investi 2 vezes, tenho 3. Isso mudou a função do órgão, está funcionando bem? Então é só uma variação anatômica. Ah, não, eu tenho uma variação, mas não é só uma variação, ela causa um prejuízo. Aí você chama de má formação. Ah, Você muda o entendi. nome, entendeu? Entendi, Se leva entendi. prejuízo funcional, né? Tá. Aí você muda o nome. Mas, assim, só um breve
Já tô Contei aqui, eu aqui. tô na cadeira de médico aqui, eu Você já já estou tá. estudando Eu medicina adoro. aqui no primeiro ano. Mas assim, ensinar é muito bom e eu acho que ensinar com casos clínicos, eu acho que Uhum. torna as coisas mais interessantes. Convivência, né? Quando eu dou aula, por exemplo, de cirurgia segura, que é uma aula que eu gosto de dar, e toda turma que passa, eu gosto de dar a mesma aula. E pontuar com alguns exemplos que cada hora aparece um. Né? E não é exemplo só que apareceu na rede social, que você olhou, tá vendo? Por que, que é um problema você não conferir o nome do paciente? Por que, que é um problema Uhum. você não conferir o número de compressas e gases e tal? A gente sempre chama muita atenção dessas coisas. Mas tem na rede social, mas tem na nossa vida, na nossa prática também, né? Na verdade, assim, desde no começo dos anos 2000, o Sistema Americano de Saúde, só faz um breve sobre cirurgia segura, ele desenvolveu um manual, na verdade, uma literatura que era Raro Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro, né? Porque eles viram que não tem jeito de você falar que não vai ter erro, já que você tem pessoas lidando em vários pontos daquele processo, né, numa cadeia, né, que tem que se complementar. Mas como é que você pode fazer para melhorar a segurança, para transformar esse erro na menor chance possível de ocorrer e, quando ele acontece, dele ter o menor prejuízo possível para o paciente? Né? E lembrar que erro também pode dar problema para a equipe. Vamos supor que você marca uma cirurgia, você começa a usar radiação na sala e você não colocou a equipe devidamente paramentada com proteção para a radiação e está fazendo aquilo 6 horas, 7 horas, 8 horas. Então, assim, claro, o primeiro objetivo nosso é proteger o paciente, mas você tem que proteger todo mundo que está ali junto, né? Uhum. A equipe que está ali. Quando você dispensa, por exemplo, um conteúdo, uma agulha dentro de um recipiente que não é adequado, que não é o Descartex, né? Que não é aquele Uhum. embalagem própria, você está podendo prejudicar até o lixeiro que vai pegar depois. Perfeito. Né? Porque você descartou uma agulha que você usou no paciente no lugar inadequado. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Então, assim, a cirurgia segura, na verdade, ela vai muito mais além do que acontece no centro cirúrgico. Ela é para o cuidado do paciente. E a gente tem referência disso muito boa, não só dessa literatura que a gente falou lá do Instituto Nacional de Saúde americano, que fez essa publicação muitos anos atrás, e quando a gente fala de segurança do paciente, a gente vê muita publicação também do Hanson, do Instituto Canadense de Segurança, que visa exatamente isso. Vamos tentar fazer um jeito, né, fazer um método que a gente tem menos chance de dar problema para o paciente e também de se prejudicar, né? Porque quando o resultado do paciente não é bom, claro que a gente fica frustrado. Qualquer médico sério quer que o paciente tenha o melhor resultado possível. Sim. Né? E mesmo nas adversidades. Né? Então, indica o melhor tratamento possível, faz o que é possível na sua realidade. Né? Às vezes você não tem condição de fazer melhor naquele momento, mas às vezes você tem que fazer alguma coisa mais rápida para poder resolver uma situação. Então, assim, esse tipo de raciocínio que a gente também tem que desenvolver. Não é só decoreba, né? Eu, quando aprendi, né? Eu tenho 26 agora, né? Em breve, de formada. A faculdade era muito isso. Você vai lá e decora, vai cair na prova desse jeito. E para a prova, até hoje, você tem muita coisa que é decorada mesmo. Não tem jeito de você escapar daquilo. Mas hoje, o jeito de ensinar a medicina é tentando fazer um raciocínio clínico em cima de casos, por exemplo, ou de situações, para facilitar o aprendizado e para a pessoa ver valor naquilo. Por que eu tenho que aprender o nome desse osso e tal? Ué, gente, para quê? Você tem que aprender porque tem todo um funcionamento do organismo que depende daquele osso, que tem características X, Y, Z, que é só dele. Então, assim, você tem que contextualizar os assuntos. Isso é para tudo, né? Você passa uma lei, né? Eu falo isso porque realmente você põe uma lei lá no Senado, vota aquela lei, aprova, né? Divulga. Se a pessoa entender para que aquilo serve, de onde vem a base daquilo ali, é só mais uma obrigação que você tem que fazer, você já faz de má vontade, né? Você já faz assim, nossa, gente, para que eu vou ter que fazer isso? Para que eu tenho que usar o cinto de segurança? Ah, eu não gosto, que ele me aperta. Mas aí, com o tempo, você mostrando como é que aquilo reduz mortalidade, reduz complicações, por exemplo, como é que isso já foi adotado e bem adotado? Hoje, no Brasil, a gente não discute mais isso. É verdade. Né? Tirando um É um outro hábito. meio assim, virou uma rotina. É verdade. Usar cinto de segurança é obrigatório, você vai usar. Você não precisa ficar, colocar a criança no banco da frente. Todo mundo lembra, né? A gente andava no banco de trás, sem cinto de segurança, com a cabeça lá atrás, ou então enfiava a cabeça no meio. Eu andava muito assim, cara curiosa. Meu pai, minha mãe aqui, e eu no meio do carro, assim, olhando para frente para ver tudo. Hoje a gente sabe, poxa, a criança tem que ter Quantos dessa acidentes menor, tiveram, né? tem que ter uma cadeirinha própria, tudo, porque isso vai virando uma coisa que você vê sentido, né? Então Sim, você passa, você ensina muito mais pelo exemplo e pela justificativa que você está dando para aquilo ali do que realmente para uma decoreba, mais uma coisa para cair na prova.
apesar que todo mundo também tem essa preocupação, aluno é aluno em qualquer lugar, tá, gente? Médico, aluno também é assim, né? Você vai fazer uma prova de um concurso, você tem que decorar tal coisa que você não usa nunca na sua vida, porque você sabe que vai cair na Vai prova, porque cair, aquela banca tem que costuma pedir acertar. aquilo. Então você decora. Hoje, com tudo que a gente tem de recurso, tem muita coisa que não precisa decorar, gente. Eu quero saber a escala de trauma do órgão tal, como é que você classifica melhor. Claro, quem usa isso todo dia vai lembrar e vai ter um monte, né, já de cor, né? Mas se às vezes você não usa aquilo todo dia, mas você quer registrar adequadamente, você vai consultar a literatura ali, peraí, esse aqui é grau 3, grau 4, tem uma diferença aqui, então esse aqui é grau 5, né? E assim vai. Então, assim, a gente tem que tentar ver sentido no que a gente está ensinando, né? Ver uma coerência e tentar estimular o aluno também a ter um raciocínio sobre aquilo. Não só ser mais uma informação que ele não questionou, Uhum. né? Não é Só pega a matéria, é. copiou, escreveu e no dia É até responde. legal quando a pessoa te pergunta uma coisa que você não pensou a respeito. Tipo assim, traz uma dúvida que você fala, gente, nunca pensei nisso, não. Eu não conheço. E também é muito honesto você falar que não sabe sobre aquele assunto, né? Vai Mas eu vou buscar. pesquisar. Né? Você fala isso até Perfeito. para o paciente. Né? Quantas vezes o paciente às vezes me pergunta uma coisa muito específica de outra área, e como eu sou cirurgiã esses anos todos, tem muita coisa de outras áreas que a gente para de estudar realmente. Para de estudar, a gente para de conhecer os detalhes todos. Surgiu medicamento novo para uma coisa ou para outra, a gente não trabalha com esses medicamentos. Então, é melhor você falar com honestidade que aquele assunto você não domina, que você Uhum. vai procurar saber, ou que você vai indicar para um colega, do que simplesmente dar uma opinião, que é o que eu sempre falo, né? Quando você dá uma opinião sem fundamento, sem base para aquilo, não é uma opinião, é um palpite. É um E palpite. médico palpiteiro, como qualquer pessoa palpiteira, é um problema, né? É É. melhor você dar opinião só sobre o que você conhece realmente.